Olá, graças a Deus, né? Bom dia, mais uma vez para nós. É uma alegria estar aqui nesta manhã, dia 13 de maio de 2018. Então, alegra nossos corações, estamos mais uma vez recebendo e falarmos, né, das maravilhas que o Senhor nos concede a cada dia, a cada momento. Então, é o prazer de cada um de nós que respiramos e nos movemos no Senhor, porque do Senhor somos geração. Então, uma vez que temos essa experiência pela palavra de Deus em fé, então nós trabalhamos, verdadeiramente nós damos valor àquilo que na verdade nos traz os benefícios, né? Então, quer seja de um modo natural, tudo aquilo que você se empenha, se você tem um emprego, você tem um zelo por ele, se você tem sua família, né? Então, se você, tudo que, na verdade, aquilo que te traz benefício, você tem, na verdade, o prazer, né? O homem lá do campo, ele na verdade, ele ama a sua roça, né? E assim por diante, né? Então, muito mais do que isso, nós valorizamos a gloriosa palavra de Deus, que é a razão de tudo isso, né, que nós temos. Então, nós valorizamos e a cada dia, a cada momento, né, porque é a cada dia, a cada momento, todos os momentos, nós somos alimentados, as nossas almas, a nossa alegria, e isso está em nossos corações, né? Então, nós damos valor também, e temos, na verdade, o prazer, e cada momento que a gente nos apresentamos, nós sempre estamos testificando, dando nosso testemunho do que a palavra tem feito por nós. Então, nós temos todos os motivos, a cada dia, a cada momento, para podermos estarmos valorizando. E eu muito especialmente, porque esse é um testemunho meu particular, né? Meu próprio, que não era nem para mim estar aqui, mas era para estar, porque Deus assim queria. Quem na verdade não quer que as pessoas estejam, que as pessoas vivem, na verdade é o inimigo, né? Mas Deus, Ele quer, a prova que Ele quer, que Ele quis você nessa terra, porque você está aí. O inimigo, na verdade, ele não queria que você estivesse aqui nessa terra. A prova é que ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o trabalho dele. Mas o Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Então, é o império da morte, das trevas, assim como na verdade Deus é a vida, é a saúde, e o diabo é as enfermidades e a morte. Então, Jesus Cristo é a luz e o inimigo é as trevas. Então, há sempre uma oposição. E aí é o que acontece diante de nós, que é aí que nós precisamos ter uma escolha. Nós precisamos ter uma escolha. Se nós vamos ficar
do lado das trevas, do lado das enfermidades, do lado da morte, né, que é o final, ou se nós chegamos à luz, a fim que as nossas obras, na verdade, sejam reprovadas, como expressa João Batista. Porque, na verdade, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal e não vem para que as suas obras sejam reprovadas, para que as nossas obras sejam feitas em Deus. Então, é necessário que cheguemos um pouco mais. E mais uma vez nesse dia, que o Senhor nos concede essa oportunidade de poder estar aqui na sua santa presença. Então, voltamos um pouco mais para nosso Deus. Nós lembramos com precisão, ali quando Israel, ele sentia a ausência de Deus. Então aí eles humilhavam, eles entendiam o porquê que o mal estava assolando eles, porque Israel sempre foi uma nação vencedora em todos os tempos, desde que foi tirado do cativeiro lá do Egito, que eles foram libertos pelo braço forte do Senhor, aquela promessa que Deus tinha para eles, como ele disse para Abraão: o meu povo peregrinará por uma terra estranha por 400 anos, mas eu descerei com o braço forte e vou vos libertar do seu cativeiro. Então nós entendemos que ele desceu com o braço forte, foi a mensagem do profeta. E essas escrituras nos mostram que por um profeta fez Deus subir o seu povo do Egito. E por um profeta foi o povo de Deus guardado. Então, crede no Senhor vosso Deus, e crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, e crede nos seus profetas e prosperareis. Porque é sempre a promessa que Deus tem, e ele, na verdade, ele envia o profeta. Nós conhecemos nessa Bíblia que sempre foi de geração em geração, de dispensação e outras dispensações, através da mensagem precedida por um profeta. Porque conforme mostra Amós capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, coisa alguma nessa terra o Senhor não realiza se não for primeiro aos seus servos profetas. Isso é Amós capítulo 3, versículo 7. Então, na verdade é o seguinte, mas antes nós queremos ler aqui um pouco aqui sobre, ainda falando de Salomão. O último capítulo dos Provérbios, que é o capítulo 12. Ele é um livro pequeno, mas nós sabemos que há muitos provérbios fora desses, juntos, né, nesse livro dos Provérbios. Então, o capítulo 12, versículo 6, que diz o seguinte: antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e ao pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Esse versículo 7 aqui, e o pó volte à terra, como era, o Espírito volte a Deus, que o deu. Então é Deus que dá o Espírito, né, para nós.
A criança nasce ali, mas o Espírito, ele vem de cima, ele vem de Deus. Então aqui é o que Salomão está nos advertindo, né? Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar, voltar aqui o versículo e continuar. E vamos voltar tudo novamente. Antes que quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. E o escrito é retidão, palavras de vaidade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. E demais disto, filho meu, antes, não há limite para fazer livros, e muito estudar em fado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então esse é o último capítulo, do versículo 6 ao 14. Então Salomão, fechando aqui aos provérbios, né, e nos mostrando aqui o que tudo, na verdade, já está escrito, né? Então é a advertência que, antes que a nossa vida seja ceifada, que é esse bem precioso que nós temos, a vida, é a nossa riqueza, né? Então, antes que se quebre, que esse corpo tombe e volte ao pó, volte ao pó, como voltam todos os bens que nós adquirimos, nosso carro, que nós podemos ter, um carro bonito, logo daqui uns dias ele é uma lata velha. Então, assim como nós envelhecemos, a nossa prata, o nosso ouro também fica tudo aí. Agora, existe também uma coisa, um assunto que as pessoas dizem, e a própria Bíblia mostra, mas ao lado aqui da palavra, né, que as pessoas mesmas, eles dizem, né, que ninguém leva nada da terra. Claro que não leva, mas leva sim, ou de bom ou de mal, está aqui, né? Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja de bom, quer seja de mal. Deus há de trazer a juízo, mostrar. Então, é melhor nós estarmos atentos e apercebidos, e a melhor coisa é o arrependimento. O arrependimento por fé, né? Porque nós vemos, mas vamos continuar aqui um pouquinho, ainda no nosso assunto que estávamos falando antes, que a prata e ao pó volte à terra como o era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade,
é aqui no versículo 6. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, o espírito volte a Deus que o deu. Então, tudo isso, antes que o vaso de prata se quebre, o vaso de ouro volte, se despedace, volta o pó da onde era, e o espírito volta a Deus. Então isso é o homem com seus bens. Então, e no final do versículo, no versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está coberto, quer seja bom, quer seja de mal. Aí é o que a gente diz, né? Que nós já dissemos, que as pessoas não levam nada daqui. Então, se leva porque já a mesma expressão já diz, ninguém leva nada daqui. Então é certo que é uma viagem, é uma trajetória que a gente tem, e as pessoas estão conscientes de saber que está indo para outro lugar. Se você vai, é porque você vai para um outro lugar, para outra dimensão. E aí, na verdade, é o seguinte, não é vai sem levar nada. Nós não levamos nada dos nossos bens materiais, mas de uma certa forma ou de outra nós o levaremos e iremos prestar conta disso, de tudo, toda obra má e toda obra bem, do bem que fizemos. Então nós devemos atentarmos para essas verdades, né? Porque a ida mesmo, como já dissemos, né? Vai e não leva nada, mas você leva. A vida que nós estamos vivendo aqui, nós levamos ela. A crença religiosa que você tem aqui, você levará ela. Então aqui nós não deixamos somente de ver, porque aqui as escrituras estão nos mostrando tanto a parte dessa vida aqui, quanto na verdade o que recebemos do céu, e quanto mais quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então isso é o que nós atentamos, porque isso aqui não volte ao pó. O que nós recebemos de Deus, do céu, isso na verdade não volta ao pó, porque passa todas as coisas. Passará os céus, passará a terra, mas porém as minhas palavras não passarão. Isso foi as palavras do Mestre Divino, o Senhor Jesus Cristo. Então, se nós não queremos passar com os nossos bens, se nós não queremos passar com as coisas, nós temos que atentarmos para as coisas que recebemos do céu, porque é o que diz a própria palavra ainda, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Não pode. Nós que temos nossos corações voltados para o céu, para Deus, para o Calvário,
nós recebemos aquilo que vem do céu de Deus, né? Porque o homem não pode receber coisa alguma que do céu não lhe for dado. Acerca do céu, não. Nessa terra nós podemos receber alguma coisa, alguns bens, mas sem a aprovação do céu, é o que diz o Salomão, tudo é vaidade. Mas o que nós recebemos do céu, nada é vaidade, porque são a prata, o ouro precioso, as palavras de vida, que na verdade pode mudar o destino de uma pessoa, a rota de uma pessoa. Então essa é a razão de toda a pregação da fé. Na verdade é trazer o homem ao original, porque conforme mostra a palavra ainda que Deus fez o homem reto, mas ele teve muitas invenções. As invenções essas que na verdade serviu para a própria destruição. Antigamente nós sabemos que nós viemos da cultura, de uma cultura que o homem inventou a roda, como se mostra a história. A roda, ele começou com fez uma roda, segundo mostra a história. A roda era quadrada, então aqui está muito pesado para ele. Então ele adiantou e conseguiu arredondar essa roda. Então ficou levinha, já ficou fácil para ele. Depois ele veio e chegou num declive, a roda quadrada, quando era no aclive, era muito pesado, e mesmo na descida. Então ele arrumou o recurso, teve inteligência mais de arredondar essa roda. Então quando chegou na subida ficou fácil, mas na descida ele perdeu o controle dela. Então logo ele conseguiu um freio, mas depois ele conseguiu o animal para poder puxar essa roda. Então que já veio melhorando. Tanto aí veio até o veículo. O veículo, antigamente, como nós entendemos, o veículo mais veloz que tinha, a sua velocidade máxima era 60 km por hora. O número de acidentes praticamente era quase na faixa zero. Na faixa zero o número de acidentes. Porque ainda com 60 km por hora, o homem na verdade ainda conseguia, como até hoje, um veículo com 60 km por hora, ele ainda consegue dominar ele. 80 km por hora, dá tempo você frear, até parar ele numa árvore. Então sobra mesmo para a natureza, né? Então, mas depois ele veio, hoje nós já temos veículo hoje de quase 500 km por hora, e aí nós só vemos corpos estirados pelo chão. E assim foi até ao avião. O avião, pois o trânsito aqui embaixo está todo congestionado, já não está tendo quase espaço nem para os veículos circular. Então o homem ganhou as alturas, foi para o avião. O avião, nós estamos vendo que antigamente era mais leve, era uma quantidade mais leve, mas hoje já tem um avião que tem uma velocidade insuperável e transporta mais de 300 passageiros, e uma velocidade quase de um foguete. Então, mas quando mata, já mata a quantidade de não sei quantos veículos, tudo num momento só.
Então, as invenções, na verdade, nossas, na verdade são para isso. Eu sempre digo, aqui mesmo, onde a gente vive, eu lembro de tanta juventude que anseiava, tinha um desejo de adquirir uma moto, e essa moto se tornou a morte. A sua vida foi ceifada na juventude. Então são todas coisas que a gente, na verdade, venhamos, na verdade, a anseiar, a ter desejo por aquilo. Fizeram que, na verdade, nunca tiveram conseguido esse veículo, a moto, e assim é por esse mundo afora, né? Então são coisas que leva a nós perdermos o mais importante, que é a nossa vida, o nosso patrimônio, né? Porque é melhor ter a vida, estar com ela, e você adquirir você assinar uma sentença com o veículo, que é o que a gente vê, é isso, né? Uma bicicleta mesmo, por exemplo, a bicicleta, ela, na verdade, ela não causa tanto acidente, mas a motocicleta é o índice. Não é à toa que o seguro obrigatório dela é o dobro de um veículo de 4 rodas. Então, tudo isso que é o que nós vimos aqui no capítulo 12 de Provérbios, do versículo 7, do versículo 6 ao 14. Então, não era muito o nosso assunto que nós iríamos falar, mas Deus quis assim seja, né? Então, nós agradecidos a Deus, hoje, na verdade, é o dia que se comemora o Dia das Mães. Parabéns a todas as mães, as nossas mães conhecidas e as não conhecidas. Mas Deus conhece você, mãe. E nós entendemos o seu trabalho, você que Deus escolheu para ser esse elo da família, importante, dar à luz filhos, e ter a paciência, né? Paciência com 9 meses de gestação, né? E aí trazer esse filho ao mundo. E nós sabemos que isso é um grande trabalho, é o trabalho mais valoroso da família. As pessoas que a gente preza e deve ser preservada, é essa pessoa, essa mãe que, na verdade, esse elo principal, que tem essa paciência, que Deus concedeu essa missão a você de trazer filhos ao mundo e criá-los, né? Nós sabemos disso, que a mãe, ela pode, na verdade, a mulher, ela pode responder diante de Deus pelos filhos, enquanto teve sobre a sua responsabilidade, quer seja desde a gestação e até o domínio, quando essa criança se tornou adulto e vai responder pelos seus atos. Ela sai da responsabilidade da mãe. Ou seja, né, na verdade, dos dois. Mas a mãe mesmo é que fica com as crianças dentro de casa, assim como ela esteve com ele no ventre, né? Ela cuida cedo, desde o que recebe em seus braços, sai do seu ventre, vem para os seus braços, e ele todo cuidado, conforme que mesmo vemos aqui, né? Que uma criança, na verdade, ela é muito frágil, ela precisa de muito cuidado,
e a mãe continua com aquela paciência como estava no ventre, e a criança nasce, vem para os seus braços, e ali tudo os cuidados necessários, né? Todos os cuidados necessários para ela cuidar dessa criança. E o pai, que é um pai responsável, né? Ele fica ali ao lado, auxiliando, porque é de responsabilidade dos dois, né? É de responsabilidade dos dois criar essa criança. E foi dado nos mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus, porque os mandamentos, os 10 mandamentos foram escritos direto pela coluna de fogo, que escreveu as 2 tábuas da lei, e estavam os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos está escrito esses princípios. Cria seus filhos no caminho que deve andar, e quando eles crescer, ele jamais se desviará do caminho do Senhor. Então, na verdade, nós valorizamos o trabalho das mães, que Deus concedeu-lhe essa oportunidade de ser mãe e cuidar dessa criança, trazer luz, e na verdade nós vemos que ela tem essa paciência. Então, uma pessoa mesmo, na verdade, desnaturada, ele chegou e disse para mim, ele é homem, né? Um irmão meu, ele disse que se ele fosse uma mulher, ele jamais quereria ter um filho, né? Então, sabe como que, na verdade, é difícil, é a situação, na verdade, o sofrimento, a paciência de uma mãe. Mas ele, na verdade, aí eu falei para ele, né? Mas ele não queria, mas fazendo na mulher ele quis, né? Então, por isso ele deve reconhecer isso e valorizar, e dar valor àquela que deu a luz, né? Então, esse, na verdade, é um verdadeiro homem reto, sincero e responsável, que fica, na verdade, ao lado da sua esposa, né? Na verdade, como se era. Hoje em dia, na verdade, as coisas têm se naturalizado tanto que as pessoas, na verdade, assim, eu não sei, na verdade, nem como que, na verdade, são as coisas, né? Assim, as coisas vêm assim de uma maneira tão natural, assim, passa tão despercebido pela vida das pessoas, mas como eram as pessoas antigamente, né? Eles, na verdade, eles nem importavam que sabia, né? Simplesmente a esposa estava gestante, e eles tinham a paciência de saber quando nascesse qual seria o sexo, né? Eles tinham, na verdade, o enxovalzinho já preparado tanto estava pronto para receber o que viesse. Se fosse criança feminina, tudo bem. Se fosse criança masculina, tudo bem, eles estavam prontos para receber. Mas hoje, na verdade, é uma ansiedade de saber ainda. Não somos nada contra quem quer que seja, mas é como diz, nós não temos como trazer a realidade, trazer a verdade, sem pegar e trazer uma certa crítica, né? A nossa autocrítica. Então, na verdade, isso, na verdade, pode desagradar algumas pessoas, mas nós estamos simplesmente falando da verdade. Nós estamos falando para criticar e para trazer aborrecimento às pessoas. Não, de forma alguma. O nosso interesse é ajudá-los, como fomos ajudados com a gloriosa palavra de Deus. Mas verdadeiramente nós não temos como, na verdade, não criticar, não, às vezes, desagradar as pessoas, mas saiba que não é dos nossos próprios desejos lhes fazer isso. Nós trazemos coisas, palavras, na verdade, que edifica, que ajuda, que traz o homem para mais perto de Deus. Então esse, na verdade, é o nosso desejo, e como nós trazemos essa mensagem aqui, na verdade, Dia das Mães,
parabéns na verdade, o seu dia, pelo seu trabalho. Não somente é um dia, hoje é apenas um dia de lembrança, vamos supor assim, que é um aniversário, né? O aniversário das mães. Então, mas porque o trabalho é contínuo, desde o ventre materno e até esse filho, na verdade, entender que ele deve responsabilidade, respeito e sinceridade, além do amor, né? É uma coisa um assunto que, na verdade, nunca se paga. Então, a criança, logo quando ela sai dos braços, ela começa a rastejar pelo chão, e ali recebe a mão da mãe de novo para se colocar de pé e começar a erguer, a andar. A mãe leva até a escola, né, com todo carinho, amor, dedicação a essa criança. E aí trabalho incansável, né, todos os dias, a cada momento. Por isso nós não apenas valorizamos esse dia, mas todos os dias do seu importante trabalho. Então, e você, na verdade, faz isso com carinho, com dedicação, porque aceitando a recompensa de Deus. E a própria palavra fala que a mulher cristã, né, quisera que, na verdade, todas as mulheres se tornassem cristãs e cumprissem essa missão, né, que a mulher salvará a sua vida dando à luz filhos, né? Se ela chegar, na verdade, a ser uma cristã, ela salvará. Por isso que a mulher cristã, ela não pratica o que o mundo, que as outras mulheres, na verdade, praticam. Coisas fora, na verdade, da palavra, porque a palavra aprova. Então, se a palavra aprova o aborto, a mulher aceita. Se a palavra reprova o aborto, a mulher rejeitará isso. Então tem que vir da palavra de Deus. Agora, Deus é pela vida ou pela morte? Deus é pela vida, né? Então, com tudo isso aí fica completo, já fechado. Sem discussão, sem muitos comentários. Nós, na verdade, não entraremos em detalhe para responder ao mundo. Perguntas, não vamos entrar nisso, que isso só traz confusão, isso não ajuda ninguém em nada, mas nós queremos com o desejo que Deus deseja que o homem volte para ele, e voltar para ele ao modo da palavra, não é ao modo de uma religião, de uma organização, de um sistema religioso, mas ao modo da palavra, porque nós descumprimos no princípio e trouxemos a morte, foi descumprindo a palavra, foi desobedecendo a palavra. Então o modo de voltarmos para Deus é por meio da palavra, e a palavra está aqui nas Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, está aqui na mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10:7, que veio revelar todos esses mistérios, trazendo para as condições de nós termos ainda esse recurso, ter essa esperança de ainda voltar ao nosso ponto de origem. Então é como diz os antigos, né? Os antigos, quando um filho fazia uma coisa errada e vinha cá procurar a ajuda dos pais, vai buscar sua rodilha onde você quebrou seu pote. Então onde foi que nós erramos? Nós erramos foi com a palavra de Deus. Então voltemos à palavra, voltemos nossos corações mais uma vez nesse dia para Deus, para sermos abençoados e termos a presença de Deus com vida, com saúde nesse Dia das Mães. Então vocês, mães, estão, na verdade, parabéns, que Deus lhes abençoe ricamente,
E nós estamos aqui, na verdade, ao lado de Deus, ao lado da palavra e ao lado de vocês. E com esses recursos, né? Sempre visando bem que se nós temos o que temos, é porque nós recebemos um profeta na qualidade de profeta. 10 de São Mateus, versículo 42. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. São Mateus 17, 11. Apocalipse 10, 7. Se nós trazemos essas verdades escriturísticas, foi através desses mistérios que na verdade nos foi revelados, né, pelo sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Amós 3, versículo 7. Então, e aqui como nós vemos aqui também, aos Provérbios, do capítulo 6, versículo 12, foi o que nós trouxemos desse comentário, desse Dia das Mães. Com alegria em nossos corações pelo seu incansável trabalho. Que Deus abençoe a você, continue com a paciência com que você sempre teve, e se na verdade não é retribuído essas considerações a você, nós sabemos que são ignorados, são reconhecidos. Isso não é na verdade uma obrigação. Ser mãe é uma missão e não uma obrigação. Como é que nós vemos esse trabalho desse dia de hoje? É por isso que na verdade a gente às vezes traz o nosso ponto de ver as coisas de um modo crítico, é porque nós discordamos desse, na verdade, somente esse dia de trazer flores, de fazer isso, fazer aquilo. Mas esse dia é apenas um começo, ou um recomeço, um renovo, para que nós reflitamos e passamos a praticar as coisas boas. Essas considerações a todas as vocês estão simplesmente de parabéns. Que Deus lhes abençoe mais uma vez nesse dia. E como já dissemos, se não é reconhecido o seu trabalho, aqui se não é valorizado o seu trabalho, Deus te valoriza. Deus te dá a recompensa sempre. Basta saber que você foi a pessoa escolhida para ser essa pessoa, para ser esse elo principal da família. Então, os verdadeiros homens de músculo, com H maiúsculo, ele se coloca do seu lado, ele te abraça como uma verdadeira esposa. Seus filhos têm carinho por você, têm amor. As pessoas que na verdade sabem reconhecer isso. Então, essa é a nossa mensagem do Dia das Mães. É um aniversário seu, é apenas um dia. Queremos trazer não somente um buquê de flor, somente nesse dia, mas queremos cada dia do ano trazer-lhes uma flor, a cada dia, a cada momento, por todos os 365 dias. Parabéns, e que Deus continue abençoando a todas as mães do nosso Brasil e do mundo afora. Em nome de Jesus Cristo é o nosso desejo. Muito obrigado.